Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso estudo acerca do crime de lesão corporal, eu gostaria de falar agora sobre esse crime de lesão corporal quando ele é praticado no âmbito doméstico ou familiar, né? O parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, ele traz a hipótese do crime de lesão corporal ser praticado no âmbito doméstico e familiar, tá? E aqui, antes de mais nada, antes até mesmo de ler a redação do parágrafo 9º, eu gostaria só de chamar a atenção para uma coisa muito importante. Aqui, nós não estamos falando de violência doméstica e familiar especificamente contra a mulher. Aqui abrange tanto no caso da vítima ser mulher, quanto o caso da vítima ser homem. Professor, e é possível o homem ser vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher? Claro que sim, né? É possível também, embora bem mais difícil, bem mais difícil de acontecer, mas sim, é possível sim. E lembrando que nós temos, enquanto violência, enquanto gênero, ela não abrange apenas a violência corporal, a lesão corporal, que é o que nós estamos estudando agora, né? Abrange aí vários outros tipos de violência, tá? Inclusive violência psicológica. Então, eu coloquei aqui a imagem do Johnny Depp, um ator mundialmente conhecido, ao lado da sua ex-mulher, né, contra quem ele moveu uma ação alegando que foi vítima de violência doméstica, né, perpetrada por ela contra ele. Então, foi um caso que chamou atenção na mídia. Eu trouxe aqui para que vocês lembrem que o que nós estamos estudando aqui nesse parágrafo 9º é o caso da lesão corporal praticada, sim, no âmbito doméstico, mas não apenas quando a vítima é mulher, mas também quando a vítima é homem. Professor, mas o caso do Johnny Depp não foi praticado no Brasil. Eu sei, ok, é apenas para que vocês entendam que é possível que o homem, sim, pode ser vítima de violência doméstica, ok? Só isso, só para que vocês lembrem disso. É tanto que no caso dele, ele alegou, e aí, até onde eu soube, ele conseguiu comprovar isso nos tribunais, né? Inclusive com meio de testemunhas e perícias, etc, etc. E ela apagou um cigarro na bochecha dele, ela arremessou objetos pesados contra ele. Inclusive, numa dessas práticas de violência, ele acabou tendo um problema de chegou a quase perder o dedo, teve que passar por várias cirurgias, enfim. Então, foi um caso mundialmente, que teve repercussão mundial, né, em que um homem foi vítima de violência doméstica. Bom, então vamos agora estudar esse parágrafo 9º. Lembrando, nós estamos estudando o crime de lesão corporal. Vamos começar estudando a lesão corporal leve, tá? Qualificada pela violência doméstica e familiar, certo? Aqui nós temos a violência doméstica praticada tanto contra o homem quanto contra a mulher. E não importa se é praticada por homem contra homem ou mulher contra mulher, então não importa, certo? Nós não temos aqui um crime próprio, apenas próprio no sentido do sexo, né? Não importa se o agressor é um homem ou se é uma mulher, se essa agressão é praticada contra vítima mulher ou vítima homem, não importa. Por que é uma qualificadora, professora? Porque a pena é aumentada, né? A pena em abstrato, ela recebe um novo patamar mínimo, um novo patamar máximo, maiores do que o da modalidade simples. Então, ela deixa de ser infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima supera os 2 anos, tá? Vamos lá, vamos ler o parágrafo 9º. Parágrafo 9º, ele diz que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade.
Bom, esse parágrafo 9º, tá? Essa qualificadora aqui, ela é de aplicação exclusiva à lesão corporal dolosa de natureza leve, certo? É aplicada apenas quando a lesão é de natureza leve. Nós já aprendemos que a lesão ela é de natureza leve por exclusão, quando ela não é grave, nem gravíssima e nem seguida de morte, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses dos parágrafos 1º, 2º e 3º do 129, ou seja, nós temos apenas o CAPT, é uma lesão leve. Então, se essa lesão é leve, ela pode ser qualificada pela violência doméstica e familiar, certo? Então, se o crime for praticado contra ascendente, descendente, irmão, e aqui não importa se o parentesco é legítimo ou ilegítimo, inclusive essa classificação, ela há muito tempo já é repudiada pela própria Constituição Federal. Então, não importa se é resultante de adoção, enfim. E nem é necessário que os agentes coabitem, a vítima e o agressor coabitem, né? Então, por exemplo, tem uma confraternização familiar de final de ano, sei lá, Natal, Réveillon, e vem um irmão do agente que mora há 30 anos em Dubai e veio passar, por acaso, aquele Natal no Brasil e é agredido pelo irmão. Não coabitam, ok. Isso não importa. O que importa é se eles têm esse parentesco, certo? Que mais? Cônjuge ou companheiro. Então, a pessoa que está em união estável também estará protegida aqui por essa norma do parágrafo 9º, certo? Quem praticou a lesão corporal leve contra o cônjuge ou contra companheiro ou companheira deverá responder de acordo com essa qualificadora. Com quem conviva ou tenha convivido o agente, né? Então, aqui vai ter uma violência doméstica na agressão contra uma pessoa que não é ascendente, descendente, nem irmão e nem cônjuge, mas é alguém com quem o agente conviva atualmente ou já tenha convivido, né? E essa agressão é perpetrada em razão da vivência, seja ela atual ou pretérita, né? E que o agente faça isso prevalecendo dessa condição, né, de relações domésticas, aqui, ó, prevalecendo-se aqui é no sentido de se aproveitar dessa condição, né? O agente se valha dessa vantagem doméstica, de coabitação ou de hospitalidade em relação à vítima. Inclusive, nós podemos pensar como exemplo agressões praticadas pela babá contra a criança, né? É claro que se tiver requintes de tortura, estaremos diante de um crime muito mais grave. Não sendo com requintes de tortura, nós podemos sim pensar na lesão corporal praticada pela babá contra a criança, tá? Se for leve, nós temos apenas a incidência desse parágrafo 9º. A súmula 589 do STJ diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, cuidado. Se alguma dessas hipóteses, quaisquer dessas hipóteses, nós acabamos de ver no parágrafo 9º, né? Mesmo a lesão sendo leve, não é aplicado o princípio da insignificância se essa lesão for praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E aqui sim, só se for contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Dando continuidade ainda, existe a hipótese, obviamente, vou voltar aqui só para ficar melhor de explicar. Pode ser que nós tenhamos a violência doméstica, né, o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, em que o resultado não seja uma mera lesão leve. Pode ser que, por exemplo, o irmão que agrediu o irmão resulte numa lesão corporal grave ou gravíssima,
ou até mesmo seguida de morte. Nesses casos, nós temos que prestar atenção na incidência do parágrafo 10º, tá? No caso da lesão corporal praticada no ambiente doméstico e familiar, né? Se estivermos diante de qualquer uma das hipóteses que nós acabamos de conversar sobre elas, uma das hipóteses do parágrafo 9º, ou seja, se o crime de lesão corporal é praticado contra ascendente, contra descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem o agente convive ou tem convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, e essa lesão ela é de natureza grave ou gravíssima ou seguida de morte, nós teremos aí a incidência dessa majorante aqui, tá? Desse parágrafo. Parágrafo 10. Certo? Então, se essa violência aqui, ó, qualquer uma dessas situações do parágrafo 9º, tiver como resultante não apenas uma lesão leve, mas uma lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, nós não aplicamos o parágrafo 9º, né? Não incide essa qualificadora. Essa qualificadora ela é de aplicação exclusiva à lesão corporal dolosa de natureza leve. Nós não aplicamos ela. Nós aplicamos o quê? Essa majorante, ok? E se a lesão corporal for leve, no ambiente doméstico e familiar e for contra pessoa portadora de deficiência? Aí o parágrafo 11, né, nos diz que se for uma lesão leve, alguma corporal leve, e estivermos diante de uma daquelas hipóteses que nós já vimos, do parágrafo 9º, as hipóteses de violência doméstica, e a vítima for uma pessoa portadora de deficiência, nós temos a incidência dessa majorante aqui. Majorante de 1/3, se o crime for praticado contra a pessoa portadora de deficiência. Nós temos ainda o crime... só mais uma coisa. Aqui é imprescindível que o agente tenha conhecimento da deficiência portada pela vítima, né? Nós não podemos entrar aqui no âmbito da responsabilidade penal objetiva. É imprescindível que o agente conheça, né, que a vítima é portadora de deficiência. Bom, existe ainda a possibilidade da lesão corporal ser o agente de segurança pública. Então, em 2015, nós tivemos o acréscimo, né, desse parágrafo 12, que traz uma majorante, certo? Aqui, ó, a pena é aumentada de 1 a 2/3, certo? Majora a lesão corporal, majora essa lesão, seja essa lesão leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, certo? Ela, além de responder pelas penas daquela lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, ainda tem a incidência dessa majorante, certo? E aí é no caso de lesão, obviamente, dolosa. A pena é aumentada de 1 a 2/3 quando essa lesão dolosa, leve, gravíssima ou seguida de morte, né? Se ela for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, aqui, assim como na qualificadora relativa ao homicídio, nós temos a norma penal em branco, né? Que é complementada pela Constituição Federal. Veja que ela coloca autoridade ou agente descritos, né? Nesses artigos aqui, ó, da Constituição Federal, certo? E aí, vocês, tudo que nós conversamos a respeito dessas pessoas lá no crime de homicídio, vale aqui também para o crime de lesão corporal, certo? Agora, uma coisa importante, eu coloquei aqui, cuidado, é que nós tivemos, né,
na lei dos crimes hediondos e equiparados, a previsão no artigo 1º, inciso 1A, de que são hediondas a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando praticadas nesse contexto aqui do parágrafo 12. Ou seja, se essa lesão corporal é de natureza gravíssima ou é seguida de morte e a vítima é uma autoridade ou agente descrito aqui, né, no 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, nós teremos crimes hediondos, tá? Essas duas modalidades de lesão corporal, de novo, quais? A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra essas pessoas aqui, ou seja, quando praticada nessas circunstâncias do parágrafo 12, é crime hediondo. Cuidado! Se eu disser que toda lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é crime hediondo, está errado. Porque essa lesão corporal dolosa de natureza gravíssima só é hediondo quando a vítima for alguma dessas pessoas aqui, certo? Assim como não é toda lesão corporal seguida de morte que é crime hediondo, só se a vítima for alguma dessas pessoas aqui. O que mais? Sobre a ação penal nos crimes de lesão corporal. Em regra, né, a pena do crime de lesão corporal será perseguida mediante ação penal pública incondicionada. Então, em regra, o crime de lesão corporal é um crime de ação penal pública incondicionada. Mas nós temos exceções, tá? Eu trouxe para vocês aqui as 3 exceções. No caso dessas exceções, o crime deixa de ser de ação penal pública incondicionada e passa a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. Quando? Quando a lesão for de natureza leve, tá? Quando a lesão for culposa, então se nós tivermos a lesão dolosa de natureza leve, ou a lesão for culposa, a ação penal vai ser condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. E também no caso de violência doméstica e familiar, se a vítima for homem, apenas nesses casos aqui, do parágrafo 9º e do 11, tá? Parágrafo 9º e 11. Se a vítima for homem, no caso de violência doméstica e familiar, se a vítima for homem, a ação penal vai ser pública condicionada sempre, professora? Não. Só se a lesão corporal foi praticada no âmbito doméstico e familiar, a vítima for homem e estivermos diante de uma dessas situações aqui, do parágrafo 9º e 11. Ok? Não é mais de menor potencial ofensivo, né? Mas prevalece, porque permanece sendo de natureza leve, mas a ação vai ser incondicionada, tá? Se nós estivermos diante do parágrafo 10, tá? Estivermos diante do parágrafo 10, ela continua sendo o quê? Pública incondicionada. Se nós estivermos diante do parágrafo 9º e 11, ela é de ação penal pública condicionada à representação. Como assim, professora? Se a lesão for praticada, né? Se a lesão corporal foi praticada no âmbito doméstico e familiar contra homem e foi uma lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, continua sendo de ação penal pública incondicionada, tá? Agora, se a lesão doméstica e familiar foi leve, praticada, a vítima é um homem, ela é leve, ou
foi praticada contra uma pessoa portadora de deficiência física, também no âmbito doméstico e familiar, a ação penal vai ser condicionada à representação. Para ficar mais claro, eu trouxe um slide só sobre a ação penal nos crimes de lesão corporal no caso de violência doméstica. Se a vítima for homem, tá? Se a vítima do crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico for um homem, ela pode ser pública condicionada, tá? Nas hipóteses dos parágrafos 9º e 11, né? Ou seja, é um homem portador de deficiência física, tá? A ação penal vai ser pública condicionada à representação. E nas hipóteses dessa lesão ser grave, gravíssima ou seguida de morte, a ação penal cai na regra, vai ser pública e incondicionada. Agora, se a vítima for mulher, ela vai ser pública incondicionada sempre, certo? E aí eu remeto vocês à leitura do artigo 41 da Lei Maria da Penha, a leitura também dessa ADI, essa ADI 4424, né, em que o STF, em sede desse controle concentrado de constitucionalidade, pacificou o entendimento de que o artigo 41 da Lei Maria da Penha não viola a Constituição, né, e decidiu que a ação penal nos crimes de lesão corporal dolosa, mesmo que de natureza leve, se forem cometidos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, é uma ação penal pública incondicionada, não precisa de um pedido ou autorização da ofendida. E nesse sentido, o STJ editou essa súmula aqui, súmula 542, que diz justamente isso, que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, não importa a natureza, né? Basta que seja dolosa contra a mulher, né? Não importa se ela é leve, se é grave, gravíssima, seguida de morte. Se a vítima é mulher, a ação penal vai ser pública incondicionada, certo?